Olá, meus lindos do oitavo ano, tudo bem? Titio tá morrendo de saudade de vocês. Galera, como eu sei que vocês já pegaram o livro 2, tá? Os pais de vocês foram lá na escola pegar o livrinho de vocês. O nosso trabalho ele tem que continuar, tá bom? Então, o titio vai iniciar com vocês aqui o capítulo 5 do livro 2, tá? Essa nossa primeira aula, ela vai até ali a página 8. Quando você pegar o seu livro lá, tá? Você estuda pelo menos até a página 8. Depois a gente vai continuar essa aula. Tudo bem? Então, bora lá. Gente, olha só. Quando você pegar o seu livro, vai estar lá assim: Ideias Iluministas na América. O que ele quer dizer com isso? É como as ideias iluministas do século XVIII, que nós já trabalhamos em sala de aula, como essas ideias vão atravessar o Oceano Atlântico e chegar na América, e especificamente aqui no Brasil, tá bom? Então, será a nossa conversa da aula de hoje. Então, eu vou explicar os fatores que levaram a essa comunicação, por que o iluminismo chegou aqui e aonde realmente aconteceu, que foi em Minas Gerais. Beleza? Então vamos por partes, para você não se enrolar. Com o titio você não se enrola, ok? Então passando, tá, para o outro slide, as noções iniciais, tá? A gente conversou em sala de aula, né, antes da paralisação por conta da pandemia, que o iluminismo defende autonomia do indivíduo, o individualismo, tá? Liberdade de pensamento, racionalidade, tá? O Estado deve ser laico. Nós já conversamos isso, eu até cobrei para vocês na primeira avaliação, tá? Ele também, pessoal, além de pregar liberdade de pensamento, ele prega, segue essa setinha aqui, ó, fim dos governos absolutistas. Os iluministas queriam a sua autonomia, queriam que o rei já não dominasse tudo, ou seja, o fim dos governos monárquicos absolutistas, que principalmente surgiram na Europa, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, o segundo pontinho, aqui embaixo, ó, redondinho. As ideias iluministas atravessaram o Oceano Atlântico, claro, né, entre aspas, e chegaram à América colonial. América colonial, eu estou falando de Brasil colônia. E vocês têm que saber que, na época, século XVIII, o Brasil era colônia de quem? De Portugal, tá bom? E por ter essa dependência entre Brasil e Portugal, que os iluministas não vão gostar muito aqui no Brasil. Eles vão começar a pensar por que o Brasil ele tem que depender economicamente de Portugal? Por que a gente não consegue se libertar? Será que é tão difícil fazer isso? Por que a gente tem que ser explorado? Por que Portugal tem que comandar nos governos aqui no Brasil? Então, eles começaram a pensar dessa forma, a começar a refletir, claro, baseado nas ideias iluministas. Tá bom? Aí, o último pontinho eu coloquei. Assim, essas ideias levaram os colonos a questionar, eles vão começar a fazer seus questionamentos, até porque os iluministas faziam muito isso, a refletir, a reflexão leva à pergunta, ao questionamento, e eu coloquei por que eles questionavam as imposições metropolitanas. Tá? Metrópole, eu estou falando de Portugal. Tá? Então, eles vão começar a pensar dessa forma aí, beleza? Então, passamos para o outro. Tá? O iluminismo chega ao Brasil. Graças a Deus que chegou, senão a gente poderia até, brincando um pouquinho aqui com a história, né? Poderíamos até hoje estar vinculados a Portugal. Tá? Aí você tem que entender, pessoal, o contexto do Brasil colônia no século XVIII. Tá? O Brasil, nessa época, não possuía universidades, tá? Pouquíssimas escolas, praticamente nulas.
Se não tem universidade, quanto mais escolas, tá? Havia uma exploração da metrópole, ou seja, Portugal sugava todos os recursos, vamos dizer assim, aqui do Brasil e levavam para Portugal. E, como eu coloquei, não possuíam escolas superiores, tá? Aqui, pessoal, descendo um pouquinho, tá certo? Coloquei uma imagem para vocês de um Brasil do século XVIII. É claro, a gente não pode cair no erro de achar que só existiam pessoas pobres aqui. Não, pelo contrário, tá? Assim, o número de pessoas que não possuíam poder aquisitivo era muito grande, mas existia aqui, sim, grandes fazendeiros, donos de jazidas, a exploração do minério, a exploração do diamante. Então, muitas pessoas aqui enriqueceram, tá? Colocando neste pergaminho em azul, olha essa observação muito importante. Os filhos das elites estudavam na Europa e geralmente esses indivíduos eram influenciados pelas ideias iluministas. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Vamos supor que nós estamos agora no Brasil no século XVIII. Aí eu tenho um filho, quero que ele se forme em medicina, em direito, né? Seja um grande advogado, um grande médico, enfim. Tá? Eram os cursos de ponta na época e ainda são. Tá? Como o Brasil não oferecia esse tipo de estudos e universidades de ponta com recursos, o meu filho ia para onde? Para a Europa. Ia para Portugal, ia para uma universidade de Coimbra, ia para a Inglaterra e lá ele ia estudar. Se formava tudo direitinho, passava muito tempo afastado da família, né? Claro, eu bancando meu filho na Europa. Qual é a grande questão? É que esse filho que está estudando na Europa, ele vai ser influenciado pelas ideias iluministas. Os iluministas vão influenciar os filhos desses grandes fazendeiros. Aí, quando o cara se forma lá na Europa, um grande médico, um grande advogado, né, um doutor, ele volta para o Brasil incumbido, ou seja, cheio de ideais iluministas. E, a partir daí, essas pessoas vão começar a propagar o iluminismo e dizer que as coisas aqui no Brasil estão completamente erradas. Tudo bem até aí, pessoal? E aonde vai estourar esse iluminismo vai ser justamente em Minas Gerais, onde vai acontecer a famosa Inconfidência ou Conjuração Mineira. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai continuar a falar um pouco sobre essa conjuração mineira. Tranquilidade? Beijos. Daqui a próxima aula a gente começa a conversar mais sobre a conjuração mineira. Tá bom? Um forte abraço.